Minha amiga, meu amigo, o Blog da Cidadania precisa do seu apoio para continuar existindo e para aprimorar, inclusive, o seu trabalho. Peço a você que considere nos fazer uma doação do valor que você puder, se você puder, para que a gente possa continuar aprimorando o nosso trabalho. Você viu que melhorou a qualidade dos vídeos, as pautas, e a gente quer progredir, melhorar mais, e a única forma que a gente tem é pedindo apoio do público. Se eu parar de pedir o apoio do público, o canal não consegue avançar. Para atestar que eu sou uma pessoa séria, o Blog da Cidadania é sério, eu coloco alguns testemunhos para te dar a segurança de nos apoiar. Se considerar nos apoiar, por favor, use a chave Pix ou o QR Code que estão na tela. Muito obrigado. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Boa tarde, senhoras e senhores. O Blog da Cidadania foi indicado para o prêmio de melhor canal de política do IBEST. Eu gostaria de pedir a você que nos dê o seu voto. O link para votar no canal está na descrição do vídeo e se você achar que nós merecemos, por favor, vote em nós. Novo boletim médico divulgado nesta sexta-feira, dia 2 de maio, afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro segue estável clinicamente, mas ainda não tem previsão de alta hospitalar. Bolsonaro está internado desde 13 de abril no Hospital DF-Star, em Brasília, após passar por uma cirurgia de desobstrução do intestino. Você nunca viu um evento tão cheio quanto o de Brasília. Eu queria perguntar se alguém sabe aqui a largura daquela praia, mais de 100 metros. Você via assim 1 quilômetro, mais de 100 metros, 1 quilômetro cheio de gente. Deus me botou aqui, foi para morrer na praia. Eu não quero morrer como herói, mas se tiver que morrer pela pátria, foi o juramento que eu fiz quando sentei praça no Exército. Morrer pela pátria no hospital de bilionário inventando que está doente, ou morrer pela pátria fazendo uma manifestação esvaziada em Brasília, vai ser difícil, hein? Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 5 de maio de 2025, são 8 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, Filho 03 implorou por encontro com Gamble, David Gamble, o enviado do governo americano, para discutir ações bilaterais com o Brasil no âmbito de um processo de aproximação entre os dois países. Eduardo Bolsonaro soube de acordo entre os governos Lula e Trump para discutir segurança e foi implorar encontro com o enviado dos Estados Unidos. Até a última sexta-feira, dia 2, Bolsonaro postava fotos que induziam a crença de que estava muito doente, sem previsão de alta. 2 dias depois, estava saindo do hospital caminhando, quando o protocolo recomenda cadeira de rodas para pacientes com longas internações, e essa saída ocorreu porque, ao saber que após acordo sobre combate ao tráfico no fim de abril entre Brasil e Estados Unidos, um enviado norte-americano viria ao Brasil para tratar do assunto, o Bolsonaro tratou de perambular, o Eduardo Bolsonaro, filho 03, tratou de perambular pelo Departamento de Estado para arrancar o encontro com o pai aqui no Brasil do enviado americano. A visita ocorre, porém, no âmbito de uma aproximação entre os governos de Brasil e Estados Unidos, que tiveram o primeiro encontro de alto nível entre os dois países, entre Fernando Haddad e o secretário do Tesouro norte-americano.
Antes disso, o Departamento de Investigações de Segurança Interna da Imigração e Alfândega dos Estados Unidos e a Polícia Federal assinaram no dia 22 de abril um memorando de entendimento que estabelece uma estrutura robusta para o compartilhamento direto de informações de inteligência investigativa criminal, melhores práticas e metodologias para a investigação de crimes transnacionais nas Américas do Norte e do Sul. O enviado do governo norte-americano vem ao Brasil para tratar desse assunto. Segundo nota da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, é isso. O resto é lorota bolsonarista. O enviado, David Gamble, terá encontros políticos no Congresso e com o governo brasileiro, e o filho 03 arrancou um encontro com Jair Bolsonaro, que deixou o hospital só para encontrá-lo a fim de vender a versão de que ele e o norte-americano vão se reunir para conspirar contra o STF. Bom, aí o Jair Bolsonaro, que até sexta-feira vinha postando fotos nojentas, nem vou deixar muito tempo, né, de suas vísceras aí para chocar as pessoas, né, um jogo baixo, um jogo inacreditável de alguém que governou esse país. Muito bem, após isso ele de repente ficou bom, saltou da cama e foi todo serelepe aí para esperar o gringo. O Bolsonaro recebeu alta e deixou o hospital após três semanas instalado numa UTI sem a menor razão de ter ficado lá. O Bolsonaro saiu da UTI direto para a rua, não havia razão mais para ele ficar na UTI. Inclusive, UTI não é para isso, não é essa a finalidade da UTI. Qualquer médico recém-formado vai dizer isso. Eles desvirtuaram a finalidade dessa UTI e agora a farsa foi desmascarada, porque 2 dias atrás o Jair Bolsonaro estava desenganado no hospital ali, olhando, coberto, olhando para o infinito ali, e agora sai todo pimpão da UTI direto para a rua. Representante do governo Trump virá ao Brasil para tratar de atuação de Alexandre de Moraes. Lorota, conversa fiada que enganou todo mundo. Eu não estou nem culpando a Veja, tá? Porque todo mundo caiu nessa, inclusive eu, não é? Inclusive o Blog da Cidadania, todos os outros canais de esquerda, toda a grande mídia, todo mundo caiu nessa lorota, porque ninguém tinha informações, tanto que o governo Lula ficou calado, né? Ficou calado, não falou nada, sendo que, como eu mostrei no vídeo de domingo à noite, de ontem à noite, o governo Lula, em fevereiro, respondeu com dureza uma nota da Embaixada Americana sobre o Alexandre de Moraes, e o Brasil decidiu adotar a política do bateu, levou. E devido aos problemas todos que o governo norte-americano tem tido, decidiu baixar a bolinha e tem tido encontros com o governo brasileiro. Na verdade, nem me ocorreu que até o Eduardo Bolsonaro pudesse postar uma lorota desse calibre. Porque se eu tivesse procurado mais, eu encontraria, veja só, em um site de Rondônia, painel político, aquilo que eu encontraria, inclusive, no chat GPT. Veja só, eu postei ontem que eu fiz essa consulta no chat GPT, no chat GPT não, no Grok, na verdade, que é a inteligência artificial do Elon Musk, no X, e disse a mesma coisa nesse Grok. Eu mostrei aqui, está lá no perfil do Blog da Cidadania, no Twitter, no X, né? A resposta do Grok à minha consulta. E foi exatamente essa aqui. A visita de David Gamble, suposto representante do governo Trump, ele não é suposto, ele é representante, é especulada nas redes, mas carece de confirmação oficial e levanta debate sobre interferência
internacional. Comitiva dos Estados Unidos no Brasil, rumores de sanções a Alexandre de Moraes ganham força, mas não se confirmam. E foi isso, basicamente, eu vou mostrar para você aqui o meu perfil, né, aqui no X, e eu fiz a seguinte pergunta. Não há evidências concretas nos dados disponíveis. Eu fiz a seguinte pergunta para o Grok. E aqui tem a resposta dele. Eu perguntei se vinha um enviado dos Estados Unidos aqui, e o Grok diz o seguinte: não há evidências concretas nos dados disponíveis que confirmem que os Estados Unidos enviaram um membro do governo ao Brasil especificamente para discutir com a oposição brasileira retaliações ao judiciário devido à ação penal contra Jair Bolsonaro. Essa afirmação parece se basear em especulações ou postagens não verificadas, como as mencionadas em redes sociais, que sugerem articulações envolvendo Eduardo Bolsonaro. E aqui diz ainda que não há na imprensa internacional nenhum tipo... Olha aqui, ó, eu perguntei aqui. Grok, os Estados Unidos mandaram um membro do governo deles vir ao Brasil discutir com a oposição ao governo brasileiro retaliações ao judiciário do Brasil por abrir ação penal contra Bolsonaro? É legal os Estados Unidos fazerem isso? E aí teve essa resposta. Aí o Grok diz aqui, soberania brasileira. O Brasil é um país soberano e seu judiciário é independente e tal. Não é legal que representantes de um governo estrangeiro se reúnam com figuras políticas de outro país para essa finalidade, e sem provas de que os Estados Unidos enviaram representantes para discutir retaliações ao judiciário brasileiro, a questão permanece especulativa. E estava mesmo especulativa. E aí o fato é que essa versão aqui caiu por terra, começou a cair por terra com... essa notícia aqui de um site pequeno de Rondônia, que ao contrário de toda a mídia brasileira, teve aí a iniciativa de se informar, e confirmada aí pelo Grok. Aí ontem à tarde, o Jamil Chad, o correspondente do UOL nos Estados Unidos, disse que o governo Trump desmentiu o Eduardo Bolsonaro sobre a viagem do funcionário ao Brasil. E a embaixada, aqui sai uma matéria na Folha de São Paulo, que a embaixada confirma a visita ao Brasil de coordenador de sanções do governo Trump para discutir segurança. A comitiva americana será chefiada por chefe interino de divisão do Departamento de Estado. Eduardo Bolsonaro diz que punição a Moraes seria debatida, o que os Estados Unidos não confirmam, não é? E aí você tem aqui o acordo que vai ser discutido nessa reunião, que foi firmado, essa notícia saiu em 28 de abril, sobre um encontro entre a Polícia Federal e esse órgão que o David Gamble chefia, que assinaram no dia 22 de abril um memorando de entendimento, e Brasil e Estados Unidos expandem a parceria para combater o crime transnacional. Esse David Gamble, ele está aqui bem relacionado aqui no Departamento de Estado norte-americano, né? Tem toda a trajetória dele, e o Trump enviou ao Brasil coordenador de sanções para discutir segurança. O Globo que não entrou muito nessa, tá? E tratou somente foi direto ao ponto. David Gamble irá chefiar a delegação e terá reuniões sobre organizações criminosas transnacionais, entre outros pontos da agenda. O fato é que tudo isso acontece no âmbito de uma aproximação entre os dois governos, que é do interesse do governo Lula e não é interesse do Brasil, por uma série de questões. Vai haver radicais de todos os lados do espectro político. Não, tem que brigar, Estados Unidos tem que brigar com o Brasil tem que brigar com os Estados Unidos, mas eles não querem. Os Estados Unidos estão entrando numa recessão, a popularidade do Trump está caindo, e ele, enquanto faz um discurso para manter o gado dele entretido, o governo dele está aí fazendo acordo
com o Brasil, está fazendo uma aproximação, e esse é o primeiro encontro de alto nível entre os dois governos. O segundo encontro de alto nível acontecerá com a visita do Gamble ao Brasil para discutir questões relativas a tráfico de drogas, segurança, a entrada de brasileiros no país deles, a questão do controle que é exercido aqui para impedir que drogas saiam daqui para chegar lá e saiam de lá para chegar aqui, e esses são os assuntos. Na verdade, a Haddad fala com o secretário dos Estados Unidos sobre tarifas e vê abertura de diálogo, né? Vê abertura de diálogo com os Estados Unidos, que é algo que não estava havendo. Então não tem nada a ver isso que o Eduardo Bolsonaro falou, e na verdade o que ele fez foi o seguinte: saiu uma notícia aqui numa reportagem da CNN que diz o seguinte: a princípio, integrantes do governo Trump acharam inconveniente ir ao Brasil e visitar Jair Bolsonaro logo após a cirurgia que ele foi submetido. No entanto, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, afirmou aos membros do governo americano que Bolsonaro teria condições de receber a delegação nesta segunda-feira, dia 5, e aí eles vão fazer um encontro. O Bolsonaro saiu do hospital só para encontrar o David Gamble. Veja como era fake essa internação dele. Enquanto isso, a trama golpista, minha amiga, meu amigo, avança. O STF não está dando nem bola para toda essa história. Vai julgar agora, nos próximos dias, o núcleo 3 do golpe, que é o núcleo das fake news, o núcleo da desinformação. A primeira turma vai analisar a denúncia da PGR contra 7 pessoas acusadas de desacreditarem as urnas e atacarem adversários. O julgamento do golpe, inclusive, pode consolidar ou derrubar Tarcísio como sucessor de Bolsonaro. Por quê? Vai depender a possibilidade de o Tarcísio ser o candidato apoiado por Bolsonaro já de partida, porque o Tarcísio já disse o seguinte: se for para entrar como candidato de última hora no lugar do Bolsonaro, quando o TSE decidir que ele não pode concorrer, eu fico no governo de São Paulo. Mas acontece que o Bolsonaro até topa abrir mão da candidatura que não existe e apoiar o Tarcísio desde já. Mas vai depender de como o Tarcísio se comportar nas oitivas, porque ele é testemunha do Bolsonaro. Acontece que é o seguinte: não vai ser pública a oitiva das testemunhas. O Tarcísio e todas as outras testemunhas apresentadas pelos réus vão ter reuniões específicas e reservadas com Alexandre de Moraes. Então, o Tarcísio pode, longe das câmeras e sem que o público saiba o que ele disse, ele pode falar muita coisa inconveniente para o Bolsonaro. Enquanto isso, o Lula vai se aproximando, vai formando uma aliança com esses dois aqui, que são os presidentes das duas casas do Congresso. O Lula vai viajar de novo, os presidentes do Senado e da Câmara, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, vão com Lula para a Rússia e depois para a China. Dessa maneira, o Planalto tem possibilidade de se articular contra a investigação parlamentar, a CPI, e também para acabar com essa história de um projeto para engavetar a ação penal contra o Bolsonaro, que o STF não permitiria, mas que causaria uma disputa forte com o Congresso. Seja como for, o auxiliar do Trump ele vai se reunir com 2 ministérios do Lula. O chefe da coordenação de sanções do Departamento de Estado no governo Trump vai ter reuniões com os membros do governo Lula sobre combate ao crime. Essa é a razão da visita dele. Ele não vem ao Brasil, como disse o Eduardo Bolsonaro, para discutir sanções contra o Alexandre de Moraes. Isso é mentira. E o próprio governo Trump desmentiu. A posição oficial do governo Trump sobre sanções a Moraes é a seguinte, minha amiga, meu amigo. O governo falou: olha, eu não falo desse assunto, não tenho nada para dizer sobre esse assunto, porque eles não têm nada para dizer mesmo.
seria o fim das relações do Brasil. Nenhum país do mundo poderia aceitar isso que o bolsonarismo está querendo, de fazer os Estados Unidos atacar o poder judiciário brasileiro, porque se atacar o Alexandre de Moraes, está atacando o STF inteiro, porque o STF inteiro apoiou tudo que o Moraes decidiu. Então, para castigar o Moraes, como eles estão querendo, teria que castigar pelo menos os 9 dos 11 ministros, né, que apoiaram o Moraes em tudo. E então aqui até a inteligência artificial do Elon Musk sabe que tudo isso é uma balela. Só quem parece que não sabe é o Bolsonaro, que pagou esse mico de sair correndo do hospital só para ir se ajoelhar para o Yankee.